O segredo de Daniel ter saído salvo da cova dos leões. Quando falamos sobre Daniel, quando lemos, quando aprendemos sobre a vida de Daniel, e ali entendemos e vemos ali que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões por um edito que o rei colocou, né, lógico que influenciado pelos inimigos de Daniel. Quando Daniel foi jogado ali, essa passagem é um exemplo das nossas vidas, porque muitas vezes nós também somos jogados em covas. Não como Daniel em cova de leão mesmo, onde tem leão de verdade, leão real, não. Mas somos jogados em covas, isso quer dizer em situações. Muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que é como se fosse uma cova e é como se ali tivesse leões que né, estão ali querendo nos engolir. Muitas vezes você já deve ter passado por situação assim. E aqui está um segredo que na realidade não é tão segredo. Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós entregamos nossa vida para Cristo, que a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente já aprende sobre isso que Daniel fez. Uma das coisas que Daniel fez, é lógico, teve mais, mas é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Isso a gente já aprende na palavra, que a gente precisa ser assim, fazer assim como Daniel fez, para nós andarmos na presença de Deus. E na presença de Deus, Ele é o nosso protetor. É Ele que nos protege, assim como Ele protegeu Daniel, assim como nenhum leão tocou em Daniel. Assim, a circunstância que for, de repente que você possa estar passando, essa circunstância não vai tocar na tua vida. Essa situação, esse inimigo que tem te atacado, não vai tocar na tua vida. Você vai passar também ileso, fazendo como Daniel fez. E nós vamos ler em Daniel capítulo 1 e versículo 8 e 9, que diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aqui, nesse começo de Daniel, já está o nosso segredo. Já está o segredo de Daniel ter sido jogado na cova dos leões, não de ele ter sido jogado na cova dos leões, mas o segredo dele estar lá na cova dos leões e os leões não ter tocado em Daniel. Muitas vezes parece, para nós quando lemos essa história, a gente parece que isso é uma história, simplesmente uma história, que isso não possa ter acontecido, de tão absurda que possa parecer. Ora, uma pessoa ser jogada na cova dos leões e os leões não comerem, os leões não tocarem nela. Isso, a nossa mente, né, como limitada, a gente pensa, não, isso parece só uma história. E a gente sabe que existem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, que não acreditam no que está aqui. E muito menos vai acreditar numa história dessa. Porque se nós formos parar para pensar, na nossa era, no nosso tempo, como alguém vai estar lá com um leão, a não ser o que doma o leão, que existe pessoas ali que são mais chegadas, mais amigas dos leões, mas isso é muito raro, é só alguém que já está adestrando aquele leão desde pequeno. Isso é muito raro, raríssimo, né? Mas uma pessoa que não está acostumada, que não tem contato com o leão vai... Não, o leão é um animal carnívoro, um animal que ele devora uma pessoa. Então, para nós muitas vezes pode parecer absurdo, pode parecer só uma história, mas não, isso aqui é real. Porque isso aqui foi para mostrar o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus que Deus pode fazer na tua vida. Que Deus pode fazer na tua vida em qualquer circunstância, em qualquer situação, na situação de repente mais absurda, mais impossível que para ti possa parecer. Deus, ele pode operar o sobrenatural. Mas o segredo está aqui.
Olha só, Daniel, é importante você ler a história para você entender melhor, mas não tenho muito tempo para falar sobre toda a história aqui, que aqui está falando que Daniel e os outros 3 amigos dele foram levados para a Babilônia, né, para ir lá ser tratado pelo rei, para, né, eles ali servirem ao rei. Só que ali, Daniel, então imagina, ele era um filho de Deus, ele era, né, um servo de Deus. E se ele estava na Babilônia, se ele fosse fazer tudo que o rei mandasse ali, com certeza ele iria se contaminar, porque a Babilônia, na realidade, para nós, hoje a Babilônia representa o mundo, representa as coisas erradas, as coisas, né, que pode ser feita, né, à vontade, tudo é liberado, né? É como se fosse o mundo. E Daniel, olha só, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, não beber vinho, não fazer o que o rei tinha ordenado para os jovens fazerem. O Daniel, ele assentou, isso quer dizer, ele decidiu, ele tomou uma posição de ser santo, de andar em santidade em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, ele decidiu andar em santidade. E aí está o segredo para a tua vida e para a minha vida. Andar em santidade. Santidade não é ser perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos. Mas santidade quer dizer separado, quer dizer andar, viver separado para Deus. Quando você é santo, você é separado para Deus. E é isso que Deus quer de nós, porque diz a palavra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a santidade, a separação para Deus, o decidir no coração, o assentar no coração, não se contaminar com o mundo, não se contaminar com as coisas erradas, não se contaminar com as ofertas mundanas, com as ofertas malignas, isso é ser santo. E aí está o segredo muito tremendo, que na realidade não é um segredo para nós que conhecemos a palavra, mas é algo que a gente precisa lembrar todos os dias para não nos contaminar. Porque as ofertas vão vir todos os dias para a tua vida, para a minha vida. As ofertas para nos contaminar. Mas nós precisamos buscar em Deus, viver em santidade, viver em Deus. Buscar sempre estar perto de Deus, estar com Deus. E aqui Daniel nos deu um exemplo muito tremendo, porque Daniel, quando nós lemos aqui, Daniel, ele continuou, quando ele ficou sabendo do veredito, mais adiante ali, que ele ficou sabendo quando, né, o rei, então, assinou o edito lá, que orar somente, né, aos deuses, ao Deus do rei ali, e não orar a outro Deus. E Daniel, o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, né, era e é. Então, o que acontece? Ele só oraria ao Deus Todo-Poderoso. E ali ele continuou como ele sempre fazia. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele continuou do mesmo modo. Ele não mudou por causa daquele edito. Ele não se amedrontou por causa daquele edito. Porque ele era santo. Porque ele se santificava. E assim eu e você temos que fazer. Nós não podemos mudar o nosso posicionamento no sentido assim, por causa de um medo de alguma coisa. Porque algo está nos afrontando, algo está nos amedrontando, algo está, como ali para Daniel veio aquele edito. E era um edito de morte. Quem não fizesse aquilo que o rei né, assinou, iria morrer. Por quê? Porque iria ser jogado na cova dos leões. Então, com certeza, iria morrer. Então, Daniel não se amedrontou. Daniel se santificou, continuou santo, porque ele já tinha decidido, antes disso vir, ele já tinha se decidido se santificar. E ele continuou com o mesmo ritmo de oração, e ali ele foi livre dos leões. E eu quero te dizer, para terminar esse vídeo, que você faça assim como Daniel, que eu também, que nós vamos fazer como Daniel. Continuar na mesma posição, no posicionamento que nós decidimos, servir a Deus, seguir a Deus, buscar a Deus, ir na casa de Deus, não abandonar a casa de Deus, não abandonar as coisas de Deus, não abandonar a oração, não abandonar a santificação, não, porque isso vai ter consequências terríveis, é algo que a palavra de Deus diz.
Agora, quando nos santificamos, quando nós não olhamos para a situação que está vindo, para os leões que estão vindo, mas nós olhamos para Deus, nos santificamos, continuamos na mesma posição, posição de confiança, posição de servo, posição de filho de Deus, na realidade. Confiando no Deus Todo-Poderoso, no nosso Pai. Quando você toma essa posição de se santificar, de se separar para Deus, de não se contaminar com as coisas do mundo, com as ofertas, de todos os tipos que vêm, pedir sempre discernimento e para Deus mostrar o que é errado, o que não deve ser feito, sempre. E assim, com certeza, com a tua santificação, com esse segredo, e que não deve ser um segredo para nós cristãos, mas é algo que nós precisamos lembrar todos os dias, de nos santificar, de estar santos, de estar separados para Deus todos os dias, separados das coisas erradas. Com certeza, você fazendo isso, você vai ser livre dos leões. Você vai ser livre daquele, na realidade, que se parece com o leão. Que tem só aparência de leão, mas não é o leão. Que você sabe que é o inimigo de nossa alma. Que ele anda ao nosso derredor como um leão. Ele não é o leão. Nós temos o leão da tribo de Judá, que esse sim. Esse é o nosso Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus que vence as nossas batalhas e que quando nós nos santificamos, Ele sim tem total liberdade de agir em nosso favor. Então se santifique no Senhor, busque o exemplo de Daniel. Nós precisamos aprender com esses homens que fizeram proezas em Deus, com esses homens do passado. Nós precisamos aprender e colocar isso em prática. E não pensar que isso aqui é só uma historinha, mas isso foi real. Por quê? Porque Deus manifestou a glória dele. E Ele vai manifestar a glória dele na tua vida. Cada dia mais. Você se santificando, tomando posição de filho de Deus. Tomando posição daquele que confia no Senhor, daquela que confia no Senhor, de todo o coração. Então se santifique no Senhor e tenha vitória sobre todo leão que vem contra a tua vida, sobre toda a afronta do inimigo que vem contra a tua vida. Vença através da tua santidade, de se separar para Deus. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. Peço que você deixe seu like é importante para o crescimento do canal e desse vídeo também. Deixe um comentário, vou gostar de ler, como eu tenho falado, e de responder o teu comentário. Deus abençoe tua vida grandemente. Até o próximo vídeo. Tchau!